pericardite constritiva é facilmente diagnosticada pela ecocardiografia. E esses problemas de fazer uma distinção entre pericardite constritiva e uma miocardiopatia restritiva, isso pertence puramente ao passado, onde se fazia muitas vezes esse diagnóstico errôneo, ou seja, não sabia se era pericardite constritiva ou se era uma miocardiopatia restritiva. Isso não existe mais. O diagnóstico de pericardite constritiva é facilmente feito ao ecocardiograma. E esse diagnóstico é feito principalmente vendo um corte subxifoide, em que nós olhamos aqui ao fígado, e aqui se encontra o diafragma e o pericárdio parietal. E repare que do pericárdio parietal, pericárdio visceral, aqui está a parede ventricular direita, existe um espessamento muito grande e principalmente a união, a fusão entre o pericárdio parietal e o diafragma ao pericárdio visceral, de forma que isso tudo aqui se movimenta junto. Então, um espessamento e um movimento junto dessas duas regiões. Isso é característico de pericardite constritiva. Aqui nós vemos que o diafragma e o pericárdio parietal, e aqui o ventrículo direito, a parede anterior do ventrículo direito com pericárdio visceral, e a cavidade aqui pericárdica muito espessa. Então, o pericárdio bastante espesso, e em movimentos vemos que isso daqui se movimenta junto com o próprio, com toda essa região, inclusive com o diafragma, puxando o diafragma. Em situação normal, isso é o que nós vemos. Repare só aqui, está ali a parte de cima, fígado, pericárdio parietal e o diafragma. E repare aqui o pericárdio visceral no ventrículo direito. O pericárdio visceral, a cavidade pericárdica praticamente virtual, mas nós podemos ver facilmente que o pericárdio visceral, aqui junto à parede ventricular direita, ele desliza sobre o pericárdio parietal. Não existe nenhuma aderência entre as duas estruturas. Isso é o aspecto normal. Agora vejam em situação de pericardite constritiva. Reparem primeiro o espessamento dessa região pericárdica, muito espessada. E segundo, reparem que não há mais deslizamento dessa estrutura. O pericárdio visceral não desliza mais sobre o pericárdio parietal. Existe sim a fusão, o engrossamento do pericárdio, e quando o coração contrai, puxa não só o pericárdio visceral, o pericárdio parietal, até o diafragma, inclusive, sofre a ação da contração cardíaca. Então, isso é característico de pericardite constritiva. Vejam esse outro exemplo, um espessamento muito importante aqui do pericárdio. Ainda nota-se aqui a cavidade ventricular direita, aqui a parede anterior do ventrículo direito. Portanto, tudo isso daqui é espessamento pericárdico. A cada contração, nós vemos que o pericárdio visceral está grudado agora ao pericárdio parietal, por essa massa aqui, ele é puxado junto, tudo é puxado junto, inclusive o diafragma que aqui se encontra. Então, isso é característico de pericardite constritiva. Muito fácil esse diagnóstico. Olha aquela entrada, como nós vimos, que é a entrada patognomônica, né, da veia cava inferior dentro da cavidade atrial direita, patognomônica da presença de líquido na cavidade pericárdica. Olha o que acontece então agora quando existe pericardite constritiva. Vamos analisar a entrada e olha só, tudo espessado e tudo movimentando junto. Repare que não é líquido que existe ali junto à veia cava inferior. O que existe ali é espessamento, repare só, espessamento. Então, característico da pericardite constritiva. Outro exemplo de pericardite constritiva, corte longitudinal. Vemos aqui também, não conseguimos ver o deslizamento que existe normalmente. Num corte apical de 4 câmeras, reparem aqui, isso aqui é um grande derrame pleural que o paciente tem. Grande derrame pleural com estruturas no interior da pleuris, da cavidade pleural,
e vemos aqui o espessamento, né, e fixação do pericárdio parietal com o pericárdio visceral, sempre melhor demonstrado no corte subxifoide. Aqui está o fígado, e aqui o pericárdio parietal, visceral e parede anterior do ventrículo direito, tudo junto, tudo movendo-se juntamente, não existe o deslizamento, e no caso aqui existem pontos também de calcificação no pericárdio, uma pericardite constritiva. Na pericardite constritiva, na realidade, o primeiro sinal que nós encontramos e que nos faz pensar em pericardite constritiva é quando estamos fazendo aquele corte para análise da cavidade ventricular esquerda e encontramos um movimento paradoxal do septo que é muito característico. É um movimento paradoxal do septo interventricular, ao eco unidimensional, em que a parede fica parada praticamente. E apenas no final da sístole, já no início da diástole, existe um movimento bem acentuado em direção à cavidade ventricular esquerda. Esse é um movimento paradoxal muito característico de pericardite constritiva. É um movimento, novamente, no final da sístole, no início da diástole, e é um movimento tão brusco e produz aqui esse aspecto em V. Aqui, ó, um aspecto bem agudo em V na pericardite constritiva. Isso já nos faz imaginar que exista uma pericardite constritiva. Veja esse exemplo, um movimento no final da diástole bem acentuado, ponte agudo, formando um V bem acentuado. Outro exemplo aqui, no final da sístole, esse movimento bem acentuado aqui do septo interventricular. É um tipo de movimento paradoxal que nos faz ficar bastante atento em relação à possibilidade de pericardite constritiva. Olha aqui, ó, bem acentuado no final da sístole, em caso de pericardite constritiva. Repare que não existem sinais referentes a espessamento pericárdico. Óbvio que não. A física mostra que o que reflete é basicamente o quê? A interface entre o pericárdio e o pulmão, e não a espessura total do pericárdio. Então, não é olhando aqui a espessura de pericárdio é que nós iremos fazer diagnóstico de pericardite constritiva. O diagnóstico de pericardite constritiva é feito aqui na eco unidimensional quando vemos esse tipo de movimento paradoxal. Há outros sinais também. A pericardite constritiva produz uma abertura pré-sistólica. Já com a contração atrial, a válvula pulmonar se abre. Repare só, durante a inspiração e expiração. Durante a expiração, nós temos uma onda A aqui na válvula pulmonar praticamente normal. Mas durante a inspiração, existe maior quantidade de sangue entrando dentro do ventrículo, do átrio direito e do ventrículo direito. Portanto, como o ventrículo direito aumenta muito a pressão ao entrar sangue dentro da cavidade atrial e ventricular, e sendo a pressão pulmonar normal, o que nós vemos é que com a inspiração a válvula pulmonar se abre precocemente com a contração atrial. Ela abre praticamente totalmente com a contração atrial. Isso é um sinal de que existe um aumento muito grande da pressão ventricular direita com a contração atrial, suficiente para abrir a pulmonar, já que a pressão pulmonar é bastante baixa. Reparem aqui, um eco unidimensional com Doppler colorido simultâneo. Reparem que a contração atrial abriu a válvula pulmonar e iniciou o fluxo do ventrículo direito para a artéria pulmonar, em um caso de pericardite constritiva. Outro dado importante também na pericardite constritiva, ou seja, na hemodinâmica da constrição, é uma variação respiratória intensa do fluxo mitral. Em condições normais, nós vimos que o fluxo mitral não sofre variação respiratória. O fluxo mitral tem praticamente a mesma velocidade
durante a inspiração e a expiração. Não sofre variação respiratória importante. O caso de pericardite constritiva, essa variação é muito importante. Durante a inspiração, cai acentuadamente a velocidade do fluxo mitral. Por que isso ocorre? Isso ocorre porque, em condições normais, durante a inspiração, diminui acentuadamente a pressão intratorácica. Diminui a pressão nas veias pulmonares, mas também diminui a pressão dentro do átrio esquerdo, já que o átrio esquerdo se encontra também dentro da cavidade torácica. Portanto, a inspiração diminui a pressão nas veias pulmonares, mas diminui a pressão também na cavidade atrial esquerda. E, portanto, não existe grandes diferenças de pressão entre as veias pulmonares e o átrio esquerdo, de modo que a velocidade permanece a mesma, quer seja durante a inspiração, quer seja durante a expiração. Na pericardite constritiva não ocorre isso. O coração está dentro de uma carapaça que não transfere a diferença de pressão intratorácica para o interior da cavidade pericárdica. Quando o indivíduo inspira, diminui a pressão intratorácica, diminui a pressão intrapulmonar, diminui a pressão no interior das veias pulmonares, mas a pressão intraatrial esquerda permanece sem diminuição, tendo em vista a proteção dada pela maior espessura do pericárdio. Já há uma queda da pressão pulmonar sem queda da pressão intraatrial esquerda e, portanto, uma menor entrada de sangue no átrio esquerdo, logo levando a uma menor velocidade de fluxo através da válvula mitral. Esse é um exemplo. Repare que durante a inspiração cai sensivelmente a velocidade em relação à expiração. Então, durante a expiração, fluxo através da mitral muito maior. Durante a inspiração, uma queda acentuada das velocidades através do fluxo mitral. O fluxo de veia cava inferior, ou seja, da suprahepática, também muda bastante. Repare que durante a inspiração existe uma queda tanto de X quanto de Y em relação à expiração, como também existe uma queda do retorno da onda A. O retorno de fluxo de volta à veia cava inferior fica menor durante a inspiração. Repare que durante a expiração nós temos X e Y maiores e temos um retorno maior. Esse é um dado muito importante que nós vamos ver, é o que diferencia nesse fluxo uma pericardite constritiva de uma miocardiopatia restritiva. Novamente, inspiração, cai X e Y e cai também a onda A. Reparem que essas variações respiratórias no fluxo mitral ocorrem em outras condições também. Pode ocorrer, por exemplo, em pacientes que estejam em respiração assistida, com pressão positiva, como também ocorre em indivíduos obesos. A obesidade produz, nós estamos falando de uma obesidade bem grande, certo? Produz uma queda inspiratória também do fluxo mitral. Aqui está, durante a inspiração, reparem como cai bastante a velocidade através do fluxo mitral, igual a pericardite constritiva, em relação às velocidades respiratórias. Então, lembre-se disso, não é apenas pericardite constritiva que produz esse mesmo sinal. Obesidade, assim como pacientes em respiração assistida, podem ter esse mesmo sinal.